Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Chave de Letra, professor Luciano, prontos para a nossa segunda aula. Tá? Hoje o tema é: o que é democracia? A primeira pergunta, a primeira questão é, por que se estuda democracia? Demos, kratos, poder para o povo ou poder para o povo. Por que a gente estuda democracia e não vai direto para a definição de filosofia? A gente precisa entender, seguindo aquele itinerário que a gente começou a partir da razão, como que uma configuração política, que é a democracia, permitiu uma ultravalorização da palavra, né? Uma democracia, ou seja, uma assembleia onde os cidadãos votam a lei diretamente para a comunidade. Então, a gente tem que entender o que aconteceu para essa ultravalorização da palavra, né? Uma democracia, ela seguiu três noções, né? Ela se fundou a partir de três noções. Primeiro, a isegoria, o que não existia. O que é isegoria? É o direito de pedir a palavra numa assembleia e ter a sua defesa do ponto de vista garantida pela lei, né? O que não existia. A oligarquia escolhia seus magistrados, definiam qual lei seria a melhor e promulgariam para a população. Agora não, ela passa por uma eleição. Então esse é o direito de isegoria. Qualquer cidadão, a gente não está falando todo mundo, né? Depois a gente vai estudar, entra para a tela, aí vocês vão entender por que eu estou falando isso. É uma democracia relativa, né? Como que qualquer cidadão que estivesse na Assembleia teria o direito garantido de pedir a palavra. Esse direito se chama isegoria. Para vocês entenderem como a força da palavra ela adquire um outro status a partir da democracia grega, né? Então, o outro é a parresia, ou seja, na ágora ou na praça do mercado, você tinha o direito de discutir qualquer assunto livremente. Esse direito não existia, né? Principalmente porque o espaço público, o espaço social, era regido pela religião, que ela não foi abolida, né? Mas ela cedeu um certo espaço, uma certa liberdade para o debate livre. Então, você tinha o direito pela parresia, é um direito que você tem de discutir qualquer assunto, mas observando os limites legais da religião, né? Anaxágoras, por exemplo, foi um filósofo que ele exagerou na defesa do pensamento. Então ele disse que o Sol não tinha a ver com nenhuma divindade, né? E estava ligado a Apolo, que era um personagem, uma divindade forte, né, na Grécia, e foi expulso da cidade. Achou melhor ir embora para não ser, ele podia ser punido até com a morte, né? Então Anaxágoras foi um caso. Mas a parresia, esse fundamento da democracia, garantia o direito de discussão na praça. A discussão na praça é que ensejava algum pedido formal, então aí ia para outra assembleia, a assembleia que formulava, dava o aspecto formal do pedido de mudança da lei. Então partia para uma outra assembleia que seria a eleição diretamente, né? Pedra branca dizia sim, pedra preta dizia não. Ou então, quando era a questão do ostracismo, eles escreviam na ostra o nome de quem ameaçaria ou estava crescendo como possível tirano na cidade, né? Então, esse é o direito garantido a partir dos fundamentos da democracia. Veja a força da palavra. A palavra não tinha esse status, né? Agora os grandes oradores têm poder político, né? Outro fundamento da democracia, que não tem assim tanto a ver com a palavra, mas que é um efeito jurídico, né? Que é a isonomia. Daqui para frente, o que era julgado numa assembleia, promulgada a lei e sujeitava a todos. Agora todos mesmo, né? Até quem não participou da eleição. Mulheres, estrangeiros,
escravos, né? A Grécia tinha escravos, né? Não tinha direito à cidadania. Então esses tinham que obedecer a mesma lei, né? Mas não poderiam participar. Mas estavam sob o regime de isonomia. Então esse poder da palavra é que se transformou num grande... Atenas se tornou, a partir da democracia, o grande período de Péricles, que a gente vai estudar na tela depois. Isso aqui é só a introdução, né? Então, o poder da palavra ensejou uma oportunidade para os ricos de tomarem de novo o poder e transformar numa oligarquia tácita, né? Como que seria isso? No momento que se consolidou a democracia com Péricles, que houve esse poder da palavra que não existia antes, então a elite começou a pagar os grandes oradores e para darem o letramento e treinamento na retórica para seus filhos. Então os filhos já eram preparados para dominarem a assembleia, falarem bem, enquanto o camponês era meio tartamunho, né? não tinha um letramento, falava muito truncado, muito mal e não se destacava. Então a assembleia passou a ser dominada por esses grandes oradores, né? Então por isso que a gente tem que estudar a filosofia nesse ambiente de debate pré-eleição das normas da cidade, né? Por quê? Porque os oradores que estudavam com os sofistas, né? Protágoras foi um grande professor, por exemplo, eles se destacavam na assembleia e, né, obviamente que eles convenciam a população que o melhor era seguir o interesse deles, né? Aí é que surge a importância daquele logos que a gente estudou lá, a partir da tradução da matemática do Egito para o jeito visual do grego, né? Que ele descobriu que a razão é a partir de algo evidente. Para ele o evidente era o ponto, o segmento de reta. Essa forma de pensar que encontrava uma evidência e extraía novos termos, né? A figura, o triângulo, o espaço, as relações entre os ângulos do triângulo, a relação entre a área do triângulo, a área do quadrado, né? Essa forma de pensar, então, que entrou para toda a sociedade. Daí é que a gente teve aquela primeira aula sobre o que é a razão, que essa forma de pensar que encontrava relações necessárias entre os termos, que entrou, né, em vários segmentos sociais, como a música. Pitágoras então descobriu a escala musical, a harmonia entrou para a arquitetura, para o aspecto visual das pessoas, das roupas, entrou para a pintura, a ideia de proporção entrou no alimento do espartano, dos dórios, no alimento dos cretenses, né? Qual proporção de alimento daria um melhor desempenho físico para o atleta, ou para o guerreiro, ou para ficar bonito, né? Inventando o ramo da dietética, né? A gente viu tudo isso. Então, essa forma de pensar poderia, inclusive, depurar a guerra de opiniões, né? A polemos, que nos deu a palavra polêmica, em que estava sujeito a Atenas do começo da sua era clássica, né? Os debates eram conflitos de interesse, todos baseados na vontade e na opinião. Então surgiu um momento, um sujeito pensou que aquela razão poderia então depurar a forma como os grandes oradores se enfrentavam, né? E aí ganhar um pouco de temperança naquele debate, porque principalmente Atenas estava chamando a atenção de todo mundo e os grandes impérios, principalmente a Pérsia, já havia jurado que ia dominar a Grécia. Por outro lado, a Macedônia estava se preparando um grande exército ao modelo dórico, né? Então ali a Atenas estava sob risco, né? Então esse ambiente deveria encontrar algum balizamento. E o logos, a razão, seria esse balizamento. É nessa entrada da razão, aquela que a gente estudou, que veio da matemática, né, que a gente hoje chama de geometria, aquela razão, né, quando ela entra no debate público buscando
encontrar algo que seja evidente e dali extrair relações necessárias, então um balizamento e não uma guerra de opiniões apenas, mas um logos atravessando outro logos, que a gente viu quando estudou Zenão, que seria o diálogos principalmente, né? Seria um debate de um raciocínio com outro raciocínio. Então foi um sujeito que pensou essa maneira e aí ele sim acabou inaugurando o que é e o como a gente conhece hoje a filosofia, né? Afastando então da retórica ensinada pelos sofistas, quer dizer que eles eram acusados de abusadores da sofia, do conhecimento. Então esse sujeito que tentou colocar o logos para dentro do debate, para a guerra de oradores que virou Atenas, as várias assembleias, né? Então, é assim, dessa maneira é que surgiu a filosofia do modo como a gente conhece. Por enquanto, a gente vai só, então, estudar a formação da democracia grega, né? Para então entender como a palavra ganhou essa relevância toda no espaço social e por que ela exigiu a entrada da razão nessa briga de oradores, né? Então, a gente termina essa introdução e vai direto para a tela. Certinho? Muito obrigado. Até lá. Então, pessoal, como a gente havia dito na introdução, a democracia, demos mais kratos, poder do povo, ou poder para o povo, começou na Grécia Antiga, num período de transição em que ela era mais agrária e passou a ser mais urbana, com a criação e fundação das cidades-estados. Por que a gente fala cidade-estado? Porque ela tinha estrutura urbana, mas cada cidade na Grécia tinha sua autonomia, sua codificação, uma muito diferente uma da outra, né? Esparta, que é o contraponto de Atenas, é completamente diferente em todos os sistemas. O sistema legislativo, a pedagogia, alguns costumes, né? Depois que a gente vai ver melhor essas diferenças. Mas por enquanto é só lembrar que a democracia nasce na Grécia Antiga. Ora, se demos mais kratos, o poder para o povo, que povo é esse? Né? Porque a gente sabe que Atenas, por exemplo, ela se estrutura, estrutura a forma urbana como uma oligarquia, ou seja, governo de poucos. Que poucos são esses? São os mais ricos, né? Os donos das melhores terras e da maior extensão de terra. Eles se auto-intitulavam eupátridas. Né, a gente sabe o que significa. Esse prefixo está vivo na nossa língua, né? Bom, eutanásia, uma boa morte, uma morte suave. Eupátridas são os bem-nascidos, né? Ou seja, uma aristocracia. Então, tinha um sujeito. Esse é um evento importante na história do direito penal, inclusive, na história do direito de todos os povos, de todas as culturas, né? Foi um evento que ocorreu em Atenas, que foi um sujeito que ganhou as Olimpíadas, portanto ele tinha prestígio, ele era conhecido, ele era famoso. Então ele, insatisfeito com o rodízio entre as famílias mais ricas no poder, né? Era uma oligarquia, eles se escolhiam e eram os magistrados que organizavam e administravam a lei da cidade, né? Obviamente que seria no interesse deles. O povo ficava de fora e quem também não participava das famílias mais tradicionais também não tinha o poder da cidade, né? Então Cílon, esse que foi campeão olímpico, ele tenta arrebanhar o suporte dos camponeses, né, a população, arrebanhá-los e apoiá-los num golpe de Estado, que a gente chama de golpe de Estado, mas é a implantação de uma tirania, ou seja, chegar ao poder fora do rito. Isso é a definição de tirania. Chegar ao poder sem respeitar os ritos. Então ele tenta implantar uma tirania. Ele acha que tinha o poder, acha que tinha o apoio dos camponeses, mas
outro sujeito da oligarquia, chamado Megacles, que era da família mais importante de Atenas, os Alquimeônidas, né, compra, suborna a população de camponeses, cerca Cílon lá no Aerópago, que era um lugar sagrado, que ele não poderia ter feito isso, mas faz, e acaba matando os seguidores do Cílon. Provavelmente a gente não tem tantos documentos assim, mas também o Cílon, né? Então o Megacles comete um homicídio num lugar sagrado, aí também ele é expulso da cidade, e o Cílon e os seus seguidores são mortos, né? Depois desse evento, aí vocês já começam a perceber a participação popular no poder, porque os ricos precisam do apoio da população pobre para se estabelecer no poder, né? Então ali ela começa a aparecer uma força paralela ao sistema, né? A oligarquia já não estava mais em paz, porque qualquer um que conquistasse a massa poderia reivindicar uma tirania. Então Drácon, que era um arconte, né, um magistrado, o que era o arconte numa oligarquia? É aquele que administra a lei, né, cometendo um anacronismo, né, um assassinato da história, mas só para a gente entender, fazer um paralelo, né, a gente não pode fazer isso, mas como filósofo a gente faz. Historiador não gosta muito que a gente comete um anacronismo. Seria o presidente do Supremo Tribunal, né? Então eles convocam o Drácon para redigir as leis da cidade. Por que redigir? Porque as leis eram orais, né? E sendo a lei oral, dependia da memória da Assembleia, né, do colegiado de magistrados. Então você não tinha proteção se eles quisessem fazer um arranjo no interesse deles, não dos costumes, né? Então agora a população começa a exigir, tanto os ricos quanto os camponeses, uma lei escrita. E elegem escolhe o Drácon. Só que ele, impactado pelaquela violência, redige um código muito rigoroso, né? E o código que ele registrou, e aqui é importante para a democracia, obrigava a todos da cidade, né? Então a ênfase dele era no direito que a gente chama de direito penal. Era sobre o crime, porque eles estavam escandalizados com o assassinato de um campeão olímpico num lugar sagrado, embora ele tivesse tentado implantar uma tirania, né? Então ele redigiu esse código. Isso deu uma certa segurança para o camponês, porque a lei estava escrita, mas o código era rigoroso demais. E não sujeitava todos, porque não era um código geral, era só a parte penal que submetia a todos. Então era uma isonomia parcial, né? Ele elaborou as leis para o homicídio, né? Chegou a dividir, e isso está valendo em quase todas as culturas, né? A diferença entre o homicídio doloso, né, quando você tem a intenção de matar, e o homicídio culposo, né? Você mata, mas não tinha intenção. Isso está vivo no nosso ordenamento até hoje. Com a diferença que no nosso ordenamento a gente especificou as modalidades de culpa, né? A gente separa então em negligência, imperícia e imprudência. A gente sabe o que? Negligência. Um médico que opera a barriga de uma pessoa e deixa uma pinça lá dentro, ele é culpado sim, mesmo sendo autorizado ao exercer a profissão, ele é culpado por negligência. Ele esqueceu uma tesoura, uma pinça lá dentro da barriga do paciente, né? Então ele é culpado. A outra, que é muito comum nos corredores de automóveis, né, os rachas, o sujeito coloca 140 dentro de uma cidade, ele já é culpado por imprudência. Ele foi imprudente. Então, obviamente que ele é culpado. E a outra modalidade de culpa é a imperícia, né? O sujeito tira o diploma, faz a especialização em cirurgia geral, mas tem uma paciente que insiste em fazer uma plástica com ele,
Ele faz a operação, deforma o rosto da mulher e ele é culpado, sim, por imperícia. Ele não tinha perícia suficiente para exercer. Então isso tudo veio do Drácon. Isso é só um exemplo, né, de como a cidade está ganhando uma forma das instituições institucionalizando códigos e se parecendo cada vez mais com o que a gente conhece como cidade, né? Então Drácon redige, mas era rigoroso demais. Então ninguém fica contente, nem o camponês, menos ainda a elite, que teria que ir, né, para as barras dos tribunais caso matasse alguém, né? Então Drácon, outro arconte substitui o Drácon, chamado Solon, né? E então aqui, nesse período em que o Solon se torna o arconte mais poderoso da cidade, né? Encarregado de redigir uma outra lei menos rigorosa, ele é obrigado a ceder ao esse novo poder político do povo, né? Porque o povo não estava contente com aquilo, com o regime, principalmente o regime econômico da cidade, né? Então a primeira coisa que o Solon faz, já que o camponês aprendeu a sua força política, né? Porque quando Megacles pediu ajuda, eles foram com os objetos, as ferramentas de trabalho, que é a massa da carpintaria, ou que nos deu a palavra macete, né? Que é aquela porrete de madeira, né? Aquela marreta de madeira, né? Foram lá. Então, pela força, eles começaram a entrar no ambiente político. Então, a primeira coisa que o Solon fez foi agradar, né, para pacificar esses camponeses, pelo medo dessa nova força política do campesinato, né? O povo do campo estava ali presente e aprendeu que ele é uma força política. Quem quisesse o poder teria que agora agradá-los, né? Então, Solon, que não foi nada bobo, não é por vontade de aplicar uma bela ideia de como organizar melhor a cidade, não foi nada disso. É medo mesmo desses camponeses se organizarem e implantarem uma anarquia, ou seja, cortar a cabeça do poder, né? Então primeira coisa que ele faz é cancela a obrigação de pagamento de 1/6 da colheita para a elite. Acabou esse tributo que acabava com a situação econômica do camponês. Não tinha como ele pagar 1/6 da sua colheita e se manter, né, comprando o que ele tinha que comprar, vivendo, né? Então não tinha. Então isso era uma reivindicação dos camponeses. Solon foi lá e cumpriu. Acabou com esse tributo chamado Seisacteia, né? Então foi o alívio dos tributos. Acabou com isso, né? E o maior medo desses camponeses era: você tomava empréstimo com uma família rica, trabalhava na terra deles, pagava 1/6 da colheita e, se não conseguisse pagar tudo o que você pediu, né, para investir na terra, você poderia se tornar escravo por dívida. Então estava previsto nos costumes da Grécia Antiga, de Atenas, que você poderia ser preso por dívida. E isso acabou. Por quê? Porque era o maior medo do camponês. Então não tinha prisão por dívida e nem era obrigado a pagar mais 1/6 da colheita, né? E aumentou o conselho da Assembleia, ou Eclesia. Eclesia é a palavra que significa Assembleia, mas que depois ela foi traduzida para o latim e se tornou a palavra igreja, que é uma Assembleia, né? Hoje os protestantes falam, né, Assembleia de Deus, Assembleia de não sei o que, então era Assembleia, na palavra era Eclesia, mas era uma reunião de pessoas, né? Aumentou esse conselho para 800 pessoas e agora eles não estavam ali pelo nascimento, mas quem colaborava mais com a cidade poderia participar da Assembleia. Então, o segundo passo que ele fez foi aumentar a outra Assembleia de conselheiros para 400 pessoas. E essas 400 pessoas sairiam por sorteio de 4 classes sociais, né? Os ricos, os guerreiros de cavalaria, que também tinham
uma força política enorme, porque eram necessários para a proteção do território, e o campesinato, que desobrigado de pagar aquele tributo de 1/6, a primeira coisa que eles fizeram com um momento de prosperidade era investir numa armadura, né? Esse escudo aqui era o emblema do soldado grego. Esse aqui é um oplon, e por isso que eles se chamavam hoplitas. O camponês, que não é nada bobo, foi lá, comprou com excedente uma armadura e participou das forças do exército de Atenas. Então agora ele é de fato uma força política. E agora ele tem representantes na Assembleia Principal que organiza o processo de leis da cidade. E os outros mais pobrezinhos também agora têm representação na Bulé, né? Que é nessa nova Assembleia ampliada, né? Então agora, para produzir, depois dessa reforma, para produzir uma prosperidade maior para Atenas, que estava ficando importante, estava ficando poderosa, ele fez a reforma de sistema de pesos e medidas. Ele uniformizou pesos e medidas. Isso deu um grande avanço e atraiu o investimento e a curiosidade de outros povos. Então aqui Atenas passa a ser uma cidade importante, né? Depois de Solon, outro campeão olímpico, né, chamado Pisístrato, ele, né, lembrando a manobra do Cílon, né, ele quer fazer a mesma coisa. Quer bajular o povo e chegar ao poder, implantar uma tirania, né? A estratégia dele foi um pouco mais dramática. Ele, enquanto o povo estava num festejo dentro de um templo sagrado, ele entra todo ensanguentado e diz que a elite da cidade tentou esfaqueá-lo, né? Todo ensanguentado. Ele mesmo se esfaqueou e foi lá e falou assim: ó, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, né? A farsa é descoberta, ele é expulso da cidade, mas como ele tinha muita influência, era um bom orador e também era rico, ele arrebanha um exército de mercenários, volta para a cidade de Atenas e vence a cidade, e vence o exército oficial, né? Aí ele se torna um tirano, implementa uma tirania. Só que a tirania dele era uma tirania também atípica. Por quê? Porque ele respeitou a legislação de solo, né? Ele valorizava. Então ele respeitou a isonomia, né? E aumentou o incremento financeiro para os camponeses. Então ele emprestava dinheiro para os camponeses para produzir mais prosperidade. Depois ele incentivou a política expansionista no Egeu, conseguiu o domínio do Egeu para Atenas, incentivou a cerâmica. A cerâmica ateniense passou a ser a principal fonte de renda e não mais a exportação de azeite, né, que eles só plantavam lá a oliva e tinham que trocar por trigo principalmente, né, que era o grão principal. Só que aí ele incrementou, agregou valor na cerâmica de Atenas e ela copiou, né, o modelo de Corinto. Então ele passou a ter um valor maior do que a mercadoria que estava lá dentro, né? Todo mundo queria um vaso, mas pela beleza do vaso. Então ele teve um período de prosperidade e depois ele foi o famoso responsável por cunhar moeda de prata, né? Uma moeda que deu muita relevância econômica no mundo antigo para Atenas, porque a moeda tinha alto teor de prata, então todo mundo queria negociar com a moeda de Atenas. Essa corujinha aqui, ó, que é o símbolo da deusa, né? É o símbolo da deusa, é o símbolo da cidade, que é a padroeira da cidade de Atenas. Atenas, então, é essa corujinha que representa sabedoria. Também vai virar o símbolo da filosofia, né? Então aqui, como vocês estão vendo, o povo vai ganhando uma relevância maior e a cidade vai se consolidando e se tornando uma das cidades mais poderosas do mundo antigo. Depois do Pisístrato, que ele consegue, né, morrer de velho,
e deixar 2 filhos no poder para continuar a tirania dele, só que um mata o outro e depois ele é expulso da cidade, né? Para depois o Clístenes, que também é outro arconte, assumir a cidade. E agora sim a gente pode falar numa democracia. Clístenes, então, também quer o apoio dos camponeses, faz uma reforma urbana na cidade, não é uma reforma agrária como os camponeses queriam, mas ele redesenha o formato da cidade, né? Então aqui já se fala em polis, uma cidade-estado, aqui está, né, o desenho e o projeto já, então ele já se referia a Atenas, todo mundo já se referia como uma cidade-estado. Por que a gente chama de cidade-estado? Porque cada cidade na Grécia, embora todos se reconhecessem como gregos, isso já acontecia já no ano de 700 a.C., quando no começo das Olimpíadas, né, eles se reconheciam como gregos, mas cada cidade-estado tinha um costume, um ordenamento completamente diferente um do outro. Então agora sim, Atenas está desenhada com instituições e edificações que configuram uma verdadeira cidade-estado. Né? Ele integrou as outras tribos. Por que ele precisou integrar essas tribos? Porque os persas já anunciaram que queriam o domínio de toda a região da Grécia. Estavam preocupados com a Macedônia, né, que estava treinando ao modo de Esparta, ampliando o seu exército. Então os persas já estavam ali, e o Clístenes, nada bobo, ele começa a unificar a cidade para criar uma certa paz e uma união, porque enfrentar os persas não seria nada fácil. Então ele aumentou as tribos e dali escolhia por sorteio ou voto 50 representantes para a nova Bulé. Então ali praticamente todo mundo da cidade participava dessa nova assembleia. Consolidou a isonomia, né? Agora todos são iguais perante as leis, não mais só leis penais, mas todas as leis. Consagrou a lei do ostracismo, ou seja, a Assembleia se reunia, escrevia na ostra quem merecia ser expulso da cidade por 10 anos. Daí o nome ostracismo. Qualquer tentativa de golpe, o sujeito era expulso por 10 anos da cidade. Né? Os estrategos, né, os 10 estrategos da cidade agora, eles são eleitos, né, cada tribo pode votar no seu estratego, porque essa profissão era a mais importante no mundo antigo, né, para Atenas, porque é ali que se resolvia o butim. Quando você vencia um inimigo, você roubava tudo e a distribuição passava na mão dos estrategos. Né? Então eles enriqueciam muito, que era uma forma de enriquecer rápido. Né? Então, Clístenes foi o primeiro a enfrentar, então, já perceber o perigo das guerras, da guerra contra os Medas, né? Que é chamado outro nome dos persas. Então, essa história é o que vocês já acompanham, né? A expansão do Império Persa com o Ciro, depois o Cambises consegue vencer o Egito, depois o Dario tenta, né, vencer a Macedônia, não consegue. Os gregos da Ásia Menor se juntam e vencem, incendiam a cidade de Sardes, o que se torna uma questão de honra para o Dario. Então ele promete destruir a Grécia, começa destruindo a cidade de Mileto, que ficava lá na atual Turquia. Né? Então, um cidadão ateniense descobre uma mina de prata, e esse sujeito chamado Temístocles, e então ele sugere para a cidade investir num barco que parecia um torpedo chamado Trireme. Né? Então aqui começa o desenho da guerra contra os persas. E, pela história vocês sabem que Atenas acabou vencendo. Né? Aqui tem aquele episódio dos 300 de Esparta, consegue fechar as Termópilas. Os persas tentam pelo continente, mas
cai num golpe, quando eles vão entrar pela Estreito de Salamina, os atenienses falavam que, né, o Temístocles disse que estavam fugindo de medo, mas estavam todos preparados, esperando os barcos que entraram na Baía Estreitinha. Então esse trireme que parecia um torpedo foi destruindo, acabou com a navegação inteira da Pérsia. Uma vitória impensada para o mundo antigo, né? Mas conseguiram. Depois eles tentam por terra, encaram os espartanos, que percebem que Atenas deu conta de recado, então ela ia ficar a mais poderosa da região. Então eles vão lá, lutam na batalha de Plateia. Depois houve uma união entre eles, né, já agora sob o nome de Liga de Delos, né, eles vencem os persas. Então era esse momento que o povo, então o camponês que comprou o oplon e a indumentária de guerra, começa a ter uma grande participação, e a Atenas começa a se tornar uma das mais poderosas do mundo, né? Logo depois, a tentativa de diminuir o poder do povo. Atenas então se tornou um império, né, uma força dentro do mundo antigo, e começa então o seu auge, né? Ele sai daquele período agropastoril, e agora ela é uma cidade tipicamente urbana, um império que tributa as outras, inclusive as outras cidades da Grécia. Ela enriqueceu, começa a construir, reformar tudo que foi derrubado pelos persas, né? A cidade ganha esplendor, né? Tem as ruínas da Acrópole, do Templo de Atenas, uma coisa espetacular. A Atenas nunca viveu um período tão... Então aqui começa o período de Péricles, né? Ele então agora oficializa essa parte burocrática de Atenas e dá uma configuração de fato de uma democracia, né? Lá então ele começou a pagar os funcionários para que todo o povo participasse, que era um grande problema político, porque os camponeses tinham que dar duro na terra se quisesse prosperar, né? Só que agora a cidade pagava um salário para eles participarem da política, né? Então facilita. Então o camponês agora vai ser um político profissional, né? Se ele for sorteado ou se ele for eleito para uma das assembleias, ele recebe salário. Então ele faz questão de participar, e aumenta a participação total desse camponês que não participava, e agora porque ele tem condição de viver, né? Os estrategos então são eleitos, os arcontes são sorteados, né? Que são os magistrados agora são por sorteio. Você imagina, antes era por escolha entre as famílias ricas, né? Olha o ganho. Democracia não é só formal, né? Não é só uma formalidade. Tem que representar um ganho nos direitos, né? Não é só uma formalidade. Então, o arconte agora é sorteado. Você imagina, qualquer um poderia exercer o cargo de magistrado. Aumento da assembleia para 500, né? Também agora por sorteio entre as tribos, e a grande assembleia que administra a lei, né? Também por sorteio, né? Os juízes, agora tem um juiz só para julgar os crimes, também eram sorteados. A grande assembleia popular agora, né? Sorteio, né, para 6 mil cidadãos, né? Então, Assembleia, aqui sim a gente pode falar que a democracia está consolidada, e ela tem essa cara que a gente conhece: participação popular e na elaboração das leis, as leis às quais você está sujeito, né? E é aqui que nos interessa. Essas assembleias em funcionamento, para o rico voltar a ter o poder que tinha, né? A assembleia era um lugar onde as pessoas debatiam, né? Elas trocavam ideias para o que fazer com a cidade, como melhorar a cidade. Só que os ricos perceberam que havia uma forma de burlar essa democracia e manter o poder entre os eupátridas, os antigos eupátridas. O rico, então, acha que pode manipular o sistema. O que ele faz? Como a assembleia, as grandes assembleias,
exigiam a troca de opinião, né? Era uma polemos, que nos dá a palavra polêmica, uma opinião contra a outra, para qual interesse, quem convencia a maioria, quem estava certo, quem estava errado. O rico, então, entende que agora o poder da palavra é um poder real, né? Num debate, quem falasse melhor convencia mais gente. Então, nessa época, pipoca um monte de escolas para ensinar os filhos dos ricos a falar melhor e convencer a população. E isso é o que nos interessa para a filosofia. É aqui que é o calo da democracia, é o calo da filosofia. Esses sujeitos, então, eles treinam os filhos dos ricos para falar melhor e convencer. Convencer, mobilizar afetos, isso se chama retórica. Então começaram a surgir os professores de retórica, aquele que passa a lábia no povo e convence a população a votar nas leis mais favoráveis aos interesses daquelas mesmas famílias que mandavam desde sempre em Atenas. Então aqui, né, começa um problema, porque o camponês não tinha dinheiro para pagar essas, ele tinha o dinheiro para participar da assembleia, mas como ele era tartamudo, falava muito mal, ele perdia na exposição para os filhos dos ricos que tinham aulas com esses professores de retórica. Esses professores de retórica, os filósofos vão chamá-los de sofistas, né? E aqui então, nesse ambiente de disputa pela palavra, de polêmicas, de polêmica, né? Num sistema de agonia, agon, um contra o outro, né? Irritadamente contra o outro, surge um sujeito que vai tentar pegar aquele logos que ocupou vários setores sociais, que melhorou a música, que melhorou o teatro, que melhorou o poema, que melhorou a arquitetura, que melhorou a alimentação, a dietética, melhorou o movimento do corpo, a ginástica, melhorou o desempenho dos atletas, criou a atlética. Aquele logos que veio lá na primeira aula que a gente assistiu, né, que saiu da geometria, que encontra relações necessárias entre elementos, um sujeito tem uma ideia de pegar esse logos, essa razão, e tentar depurar a opinião do cidadão ateniense. Cidadão ateniense aqui, essa democracia é uma democracia relativa, porque a mulher não participava, porque a mulher ateniense ela casava muito cedo, aos 14 anos, na primeira menstruação, eles já entregavam para um homem de 30, né? Então para continuar, inclusive, a formação da mulher, então ela não tinha participação. Os estrangeiros que tinham licença para morar e negociar em Atenas poderiam até morrer se participassem de uma dessas assembleias, né? Eram chamados metecos. Tinham licença para morar, mas não tinham licença para votar as leis da cidade, né? E os escravos aqueles derrotados de guerra que tinham que trabalhar para pagar o estrago e acabavam morando ali em Atenas. Às vezes a vida era melhor do que de onde ele veio, mas ficava por ali, trabalhava para um senhor, mas de modo algum poderia participar das votações, nem do arranjo na administração pública, né? Então era uma democracia relativa, né? Mas o que importa aqui é que esse movimento de debate entre as assembleias é que dá a oportunidade para que o logos, que ocupou vários setores sociais, agora entre na linguagem humana, na forma como o ser humano debate ideias, como ele troca opiniões. Então alguém tem uma ideia de que, em vez de ser uma polemos, né, um choque de opiniões, seja como Zenão de Eleia descobriu, né, ou a estratégia que ele criou, né, que seja um logos contra outro logos, ou seja, um diálogo, que as decisões sejam tomadas com base em dois logos, dois raciocínios, duas razões em
atrito, né? Um atravessando o outro, um diálogo. Então esse sujeito, ele praticamente cria as condições e cria o que a gente vai conhecer como filosofia, né? A exigência de que a opinião seja depurada pela razão. E que, se houvesse um debate, seria um logos em atrito ou atravessando outro logos, a partir não da polêmica, mas do diálogos. Então esse sujeito então é o pai da filosofia e a gente vai conhecer então na próxima aula, que vai ser quem foi Sócrates. Obrigado pela atenção dos senhores. Até o próximo episódio. Eu tenho recebido o carinho de muita gente, então eu agradeço aqui. Muito obrigado de coração. Então agora a gente vai ver de fato quem foi o pai da filosofia, o que ele fez e quem foi esse sujeito chamado Sócrates. Então o próximo episódio, até lá, quem foi Sócrates? Fiquem bem, tchau, tchau, até, obrigado.